Teleaula Natal. Olá galera, meu nome é Jason, sou professor de língua portuguesa da Rede Municipal de Ensino. O meu sinal em Libras é esse. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje é sobre orações subordinadas adverbiais, né? Então, mas para melhorar a acessibilidade à aula, eu vou fazer a audiodescrição dos slides e a minha audiodescrição. Eu sou moreno, estou usando uma camisa azul, uma calça jeans escura e uso óculos. Também farei as audiodescrições dos slides, né? O primeiro slide da nossa aula vai ter o nome da Secretaria Municipal de Educação, a disciplina de língua portuguesa, o assunto de hoje, que são as orações subordinadas adverbiais, e o meu nome, Jason Pereira. No nosso primeiro slide, né, para iniciar a discussão sobre as orações subordinadas adverbiais, a gente vai ter aí uma chargezinha no qual teremos aí representado 3 camelos, né? Os camelos são animais dotados ao trabalho e eles estão conversando entre si e eles vão falar a seguinte coisa: ele abandonou a caravana porque não quiseram cumprir com seus direitos trabalhistas, né? Claro aí que tem uma crítica em relação a direitos de trabalho, mas o que nos interessa neste momento, né, na nossa análise, que vamos fazer uma análise sintática desse texto, a fala, né? É o período que compõe a única fala dessa charge. Então temos aí, ó, ele abandonou a caravana porque não quiseram cumprir com seus direitos trabalhistas. Este período é formado por 2 orações, né? A oração 1, ele abandonou a caravana. A oração 2, porque não quiseram cumprir com seus direitos trabalhistas. E uma conjunção integrante é a conjunção porque, né? Então, se tratando de oração subordinada, a gente sabe que ela é formada por uma oração principal e uma oração subordinada. Então, a oração principal aí vai ser ele abandonou a caravana, e a oração subordinada, que vai ser uma oração subordinada adverbial, é porque não quiseram cumprir com os seus direitos trabalhistas. A conjunção vai ser o porquê, e ela se chama integrante porque quando a gente trata de oração subordinada, a conjunção ela faz parte da oração subordinada. Por isso que ela ela é integrante. No segundo exemplo, né, para iniciar a discussão, temos uma tirinha, e nessa tirinha temos um homem, né? Essa tirinha é dividida em 3 quadrinhos, e um homem que está no banheiro, a princípio ele está escovando os dentes, ele diz, à medida que vamos ficando mais velhos, aí no segundo quadrinho ele já está penteando os cabelos, aprendemos a lidar melhor com as nossas perdas. E no terceiro quadrinho, ele olhando para o pente cheio de cabelo, ele diz, menos com o dos cabelos. Ou seja, a gente vai se acostumando com as perdas, mas não com a perda dos cabelos, né? Dos cabelos. Analisando o período, né? À medida que ficamos mais velhos, aprendemos a lidar melhor com as nossas perdas. Então, esse período todo ele é desenvolvido aí em 2 quadrinhos, né? Ele inicia no primeiro quadrinho com a oração à medida que ficamos mais velhos, e no segundo quadrinho ele desenvolve a segunda oração, aprendemos a lidar melhor com as nossas perdas. Então temos aí também um período composto por subordinação, e temos uma oração subordinada à medida que ficamos mais velhos, e a oração principal, aprendemos a lidar com as nossas perdas. Então temos aí também a conjunção integrante à medida que, né? Lembrando, se chama conjunção integrante porque ela integra a oração subordinada. Então, já vimos alguns exemplos, né? Então vamos partir para a definição. As orações subordinadas adverbiais são aquelas que possuem o valor de um advérbio, funcionando como adjunto adverbial na frase. Lembrando que o advérbio é uma classe de palavras que tem como objetivo, né, modificar o sentido do verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio, e dentro da oração, né, ele tem a função sintática, ele desempenha uma função sintática que é a de adjunto adverbial.
Ou seja, ele está associado ao verbo, é uma informação associada ao verbo, mas que não é uma informação ali obrigatória de estar, né? Então é uma adjunto adverbial, ou seja, um termo acessório da oração. Como exemplo temos aí, ó, fiz o exame conforme o médico orientou. Então, fiz o exame e se conforme o médico orientou aí, ele funciona como um adjunto adverbial do verbo fazer. Como exemplo, a gente troca aí a oração subordinada por um advérbio, para ver que eles têm o mesmo valor, né? Fiz o exame corretamente. Esse corretamente também tem uma função de adjunto adverbial, é um advérbio. Já na primeira oração, a gente tem uma oração subordinada adverbial, que tem a função de adjunto adverbial. No segundo exemplo, Daniele lê muitas horas por dia, embora esteja precisando de óculos. Embora esteja precisando de óculos, é uma oração subordinada adverbial, exercendo a função, portanto, de adjunto adverbial. Já no segundo exemplo, quando a gente coloca um advérbio no lugar dessa adverbial, a gente tem Daniele lê esforçadamente muitas horas por dia. Então, esse esforçadamente tem a mesma função de advérbio, de adjunto adverbial, que é exercido pela oração subordinada adverbial na primeira oração. Então, vamos definir também o que é um advérbio. Os advérbios são palavras que modificam o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. Então, ele vai agir, interagir, o advérbio ele vai interagir com essas três classes, modificando o sentido dessas três classes. Como exemplo, vamos ver como ele modifica o sentido dessas palavras. Ó. Estava andando depressa por causa da chuva. Então, o depressa ali, ele atribui um sentido a andando. Então, eu não estava apenas andando, eu estava andando depressa. Então, eu adiciono uma informação ao verbo andar. Eu não estou meramente andando, eu estou andando de alguma forma, e essa forma é depressa. Comeu demasiado naquele almoço. Não, demasiado é relativo a muito, né? Então, comi muito. Então, comi demasiado, não apenas comi em demasia, comi demasiadamente. Então, é uma informação que eu atribuo, que eu adiciono ao verbo e esse verbo modifica o seu sentido, né? Porque não passa a ser apenas comer, mas sim comer demasiado. Ele gosta bastante dele. Então, ele não apenas gosta, ele gosta bastante. Então, esse bastante ele atribui ao verbo aí uma adição de sentido. Não é meramente gostar, é gostar bastante. Então, o advérbio ele modifica o sentido do verbo. Percebam que ele já atribui aí sentidos que não são trazidos pelo verbo e são adicionados pelo advérbio. Então, as orações subordinadas adverbiais, elas podem ser de 9 tipos, né? 9 tipos. Não porque os advérbios possam exercer 9 funções sintáticas diferentes. Como a gente falou, os advérbios eles exercem apenas uma função sintática, que é a de adjunto adverbial. No entanto, o advérbio ele atribui ao verbo circunstâncias, ou seja, os sentidos que ele atribui ao verbo a gente chama de circunstâncias. E essas circunstâncias podem ser várias. Então, essa variedade de circunstâncias faz com que as orações subordinadas adverbiais sejam de 9 tipos. Elas podem ser causais, proporcionais, temporais, concessivas, condicionais, consecutivas, finais, conformativas e comparativas. Então, essas 9 circunstâncias podem ser atribuídas a um verbo a partir de orações subordinadas adverbiais. Então, vamos para o primeiro tipo, oração subordinada adverbial causal. Então, a oração subordinada adverbial causal, ela exprime ideia de causa ou motivo, né? Então, ela vai atribuir à oração principal, ao verbo da oração principal, a ideia trazida pela oração principal, a ideia de causa ou motivo. As conjunções integrantes que atuam nesse tipo de oração são porque, que, como, pois que, porquanto, visto que, uma vez que, já que, desde que.
É importante a gente saber da existência dessas conjunções na hora de a gente escrever nosso texto, porque, né, a gente pode variar, né, fazer um maior uso de uma quantidade cada vez maior de conjunções. E isso melhora o nosso repertório e nossa escrita também. Então, como exemplo dessas orações subordinadas adverbiais, temos: não fomos à festa, pois estava chovendo muito. Então, o pois estava chovendo muito aí é a causa pela qual não fomos à festa. Então, a oração subordinada adverbial causal traz aí o motivo ou a causa da ação e do fato que aconteceu na oração principal ter ocorrido. Segundo exemplo: ele não foi à escola hoje porque estava doente. Então, a gente tem um fato expresso na oração principal e tem o motivo pelo qual esse fato ocorreu na oração subordinada adverbial, né? Porque estava doente. Então, esta é a causa pela qual ele não foi à escola hoje. Já a oração subordinada adverbial comparativa, ela vai exprimir uma ideia de comparação, né? Vamos perceber então que já pelo andar da carruagem, que a nomenclatura da oração ela já dá indícios do qual é o sentido que vai exprimir, né? A comparativa, comparação; a causal, causa. Então, a comparativa ela vai exprimir comparação. As conjunções integrantes para esse tipo de oração é o como, o assim como, o tal como, tanto como, tanto quanto, como se, do que, quanto, tal, qual, que, nem e que, combinado com menos ou mais, ou seja, menos que ou mais que. Então, a ideia que a gente tem que colocar na cabeça para avaliar este tipo de oração é que a gente vai estar diante de uma comparação. Então vamos lá. Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão. Temos dois seres, Paula e o irmão, e a gente faz uma comparação entre eles, usando o quê? Primeiro, a característica que é comparada é o fato de ser estudiosa. E a gente usa aí a conjunção integrante tanto quanto. Então, Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão. Então, a gente está comparando Paula ao irmão. No segundo exemplo, Luísa estava nervosa na reunião tal como eu. Então, existe aí dois elementos, dois seres, Luísa e eu. E qual é a característica que a gente está avaliando aí? É o nervosismo na reunião. Então, Luísa estava nervosa na reunião tal como eu. Então, eu estou apresentando na oração subordinada adverbial uma comparação, né, através da conjunção integrante tal como e eu. Percebam que na segunda oração não tem um verbo. Por quê, gente? Por que isso acontece? Porque a gente, para não ficar repetitivo, né? Luísa estava nervosa na reunião, tal como eu estava nervoso na reunião, né? Para não se prolongar e não fazer repetição de informação, a gente suprime, a gente corta essa informação que está subentendida, né? na oração subordinada. Então, para não falar Luísa estava nervosa na reunião, tal como eu estava nervoso na reunião. Então, para não ficar repetitivo, a gente suprime, a gente corta. Mas a gente consegue entender o que está sendo dito, porque a gente subentende, a gente faz a referência à oração principal. Oração subordinada adverbial concessiva. Concessiva, muitas pessoas não sabem o que é uma concessão, mas a concessão nada mais é do que uma permissão, uma exceção a uma regra, a um padrão, né? Então vamos lá. Oração subordinadas adverbiais concessivas exprime permissão, concessão. As conjunções integrantes para esse tipo de oração embora, conquanto, por mais que, posto que, ainda que, apesar que, se bem que, mesmo que, em que pese. Então, essas conjunções todas atribuem à oração adverbial essa ideia de concessão.
Então, primeiro exemplo. Luciana gosta muito de dançar, embora esteja com o pé quebrado. Então, existe aí uma concessão, né? Então, a pessoa que gosta de dançar, geralmente ela está apta para isso. Mas então, qual é a concessão aí? Ela está com o pé quebrado, né? Por mais que Rosana não queira, ela vai à apresentação. Então, qual é a regra aí? Ela vai à apresentação, mas ela não está querendo. Então, a concessão aí é o fato dela não querer, ela fazer alguma coisa que ela não está querendo. Já a oração subordinada adverbial condicional exprime uma condição. Ou seja, ela vai exprimir uma condição para que alguma coisa ocorra na oração principal. A condição para que alguma coisa ocorra na oração principal. Então, as conjunções integrantes, né, desse tipo de oração são se, caso, contanto que, salvo se, a não ser que, desde que, a menos que, sem que. Exemplos. Iremos à festa desde que não chova. Então, estou apresentando aí uma condição para que a gente vá à festa, né? Iremos à festa, desde qual é a condição? Desde que não chova. Se chover, a gente não vai. Então, desde que não chova, iremos à festa. Percebam que a gente pode também fazer essa modificação de lugar, né? O desde que não chova pode ir para o início do período, porque ele é um adjunto adverbial, né? Então, ele é um pouco mais móvel dentro do período do que outros elementos, né? Segundo o exemplo, caso José apareça, falaremos sobre a reunião. Então, qual é a condição para que a gente fale sobre a reunião? Caso José apareça. Então, a condição é que José apareça. Então, a oração subordinada, que está em vermelho, ela demonstra a condição para que o evento que é dito na oração principal ocorra. A oração subordinada adverbial conformativa. A conformativa, ela exprime a ideia de conformidade. Qual é a ideia de conformidade? O que é a ideia de conformidade? É quando a gente tem dois eventos ocorrendo e um ocorre no mesmo tempo que o outro, né? Então, vamos ver então as conjunções integrantes. Quais são? Conforme, segundo, como, consoante e de acordo. A gente usa muito o segundo de acordo, né, para fazer referência à fala de outras pessoas, né? Então, consoante as regras de conduta, Antenor preferiu alertar seus colegas de trabalho. Então, consoante, de acordo com, né, relativo a, conforme, né, essas regras de conduta, Antenor preferiu alertar seus colegas do trabalho. Então, é uma ideia de conformidade. Então, o segundo exemplo. Faremos o bolo conforme as dicas de Maria Elisa. Ou seja, da mesma forma, né, da mesma forma que as dicas de Maria Elisa, a gente vai fazer o bolo. Então, a ideia de conformidade entre a oração principal e a oração subordinada. A oração subordinada adverbial consecutiva. A consecutiva, apesar dela não, pelo nome, pela nomenclatura, ela não indicar mais claramente qual é a ideia que exprime, mas ela exprime a ideia de consequência. Então, nesse sentido aqui, vamos ter a oração subordinada adverbial exprimindo, né, expressando a consequência. Diferente da causal, que expressa a causa, né? Na consecutiva a gente vai expressar a consequência. As conjunções integrantes adverbiais utilizadas nas consecutivas são de modo que, de sorte que, sem que, de forma que, de jeito que. Os exemplos. O palestrante falou tão baixo de forma que não conseguimos ouvir a apresentação. Então, temos aí o fato e a consequência desse fato. O palestrante falou tão baixo, esse é o fato.
E a consequência do fato é que não conseguimos ouvir a apresentação. Então, de forma que não conseguimos ouvir a apresentação é a consequência da informação que é expressa pela oração principal. Nunca abandonou seus sonhos, de sorte que acabou concretizando-os. Então, o fato dele nunca ter abandonado os sonhos, seus sonhos, qual é a consequência disso? Ele acabou concretizando-os. Então, a oração subordinada adverbial consecutiva, de sorte que acabou concretizando, apresenta aí, então, a ideia de consequência do fato expresso pela oração principal, nunca abandonou seus sonhos. A oração subordinada adverbial final, que apesar do nome não é a nossa última, mas ela expressa a ideia de finalidade. Né? A oração subordinada adverbial final expressa a ideia de finalidade. As conjunções que são integrantes que são usadas neste tipo de oração são a fim de que, para que, porque e etc. Né? O etc. aí quer dizer que há outras também, né? Mas essas são as principais. Exemplo, vamos aos exemplos, análise dos exemplos. Preparamos muita comida a fim de que todos possam se alimentar. Então, a fim de que possam se alimentar é a finalidade pela qual ocorreu o fato na oração principal. Então, preparamos muita comida. Qual é a finalidade disso? A fim de que todos possam se alimentar. Segundo exemplo, escolhemos fazer o curso para que possamos trabalhar na área desejada. Então, para que possamos trabalhar na área desejada é a finalidade para que o fato expresso na oração principal ocorreu. Então, qual foi o fato? Escolhemos fazer o curso. Para quê? Qual é a finalidade disso? Para que possamos trabalhar na área desejada. Oração subordinada adverbial temporal. Né? As temporais, elas exprimem a circunstância de tempo. Né? Então, as conjunções integrantes adverbiais utilizadas são enquanto, quando, desde que, sempre que, assim que, agora que, antes que, depois que, logo que. Então, elas são conjunções que dão uma ideia de tempo. Né? Então, enquanto eles se divertem, nós trabalhamos. Então, enquanto ao mesmo tempo que eles estão se divertindo, nós estamos trabalhando. Então, dá a ideia de tempo. Assim que passar o exame final, irei de férias. Né? Então, quando a pessoa vai ir de férias? Qual é o tempo? Assim que passar o exame final. Então, as subordinadas adverbiais indicam tempo. O tempo em que o fato que ocorre na oração principal vai ocorrer. E por fim, né, as orações subordinadas adverbiais proporcionais. Né? As proporcionais são as orações subordinadas adverbiais que exprimem proporção. Né? Proporção. As conjunções integrantes adverbiais são a proporção que, à medida que, ao passo que, tanto mais, tanto menos, quanto mais, quanto menos. Então, essas orações vão indicar uma proporção. A proporção que o fato ocorre, o outro vai ocorrer também. Vamos ver. À medida que o tempo passa, estamos mais distantes. Então, o fato de nos distanciarmos, ele ocorre ao mesmo tempo que o tempo passa. Quanto mais estudava para a prova, mais confiante ficava. Ou seja, quanto mais estudava, mais confiante. Então, duas coisas ocorrem ao mesmo tempo. Então, o fato de estudar para a prova ocorre ao mesmo tempo que a pessoa vai ficando confiante. Então, a oração principal, que está em vermelho, é as orações subordinadas adverbiais proporcionais em vermelho, elas indicam o fato que ocorre ao mesmo tempo que o fato da oração principal.
À medida que o tempo passa, estamos mais distantes. Quanto mais estudava para a prova, mais confiante ficava. Ok, gente, eu agradeço a vocês por mais uma aula, né? E até a próxima com outros temas e outros conteúdos importantes para nosso estudo de gramática, produção de texto e mídias, né? E mídias digitais. Obrigado e até a próxima.